Fala, meu concurseiro, seja muito bem-vindo, cara. Aqui é o nosso intensivão de português. É aqui que nós vamos começar a acelerar a sua aprovação, velho. Você vai sair daqui dessas 4 aulas monstro demais, monstro demais. E tem uma coisinha a mais. Se você ficar até o finalzinho da aula, quem ficar até o finalzinho da aula vai pegar um bônus, hein? Vai receber um bônus ao finalzinho dessa aula para que possa aproveitar uma sequenciazinha de exercícios depois. Vai ter uma sequenciazinha extra de exercícios comigo, falou? Então, fica ligado, fica até o finalzinho, não perca nada, tá? Cara, durante essa semana, nós vamos utilizar todos os conteúdos mais cobrados em provas de concurso. A gente vai abordar aqui todos esses conteúdos para que você fique cada vez mais fera, cada vez mais monstro. A gente vai falar aqui de acentuação gráfica hoje. Caramba, Cadu, qual banca que cobra isso? Ih, filho, deixa eu te falar as bancas que cobram isso. Olha, Sebrasp cobra isso direto. A Sebrasp, ela tem 2 perfis de conteúdos programáticos para a língua portuguesa. Um em que ela não coloca a parte de acentuação gráfica, mas coloca ortografia. Quando o candidato pega as questões da prova e vai visualizar quais eram os erros ortográficos ali, inúmeras vezes era acentuação gráfica. Aí ele fala, poxa, mas a prova nem estava cobrando acentuação gráfica. Entra com recurso e não ganha nada. Por quê? Ortografia compreende todos os conteúdos de língua portuguesa, inclusive a acentuação gráfica, filho, tá? Então toma cuidado com isso. Então, a acentuação gráfica é absurdamente importante para a prova de tudo quanto é concurso, tá? Além de Sebrasp, FGV cobre isso direto, a OCP cobre isso direto. Se a gente partir para as bancas militares, banca do EAGS, EAR, banca da SPSEX, ESA, banca da AFA, EPICAR, Colégio Naval, Escola Naval, Fuzileiro, e, cara, velho, cai para tudo quanto é concurso, tá? Então são conteúdos absurdamente cobrados aqui. E depois, ao finalzinho da aula, você vai começar a visualizar como é que isso cai em prova. E é claro, como eu já falei, se ficar até o finalzinho, a gente ainda bate uma sequenciazinha de exercícios. Legal? Show de bola? Então vamos começar essa nossa brincadeira. Antes de mais nada, eu ainda quero te fazer uma outra proposta, tá? Uma proposta muito importante. Olha que legal. Existem pessoas que se inscrevem em um projeto e existem pessoas que realmente fazem o projeto. E qual é a diferença, Cadu? Cara, inscrição é aquilo que o cara faz. Coloca ali o nome dele, coloca o e-mail, mas ele não tem comprometimento nenhum com o projeto e muito menos com ele mesmo. Inúmeras vezes o cara coloca o nome ali e ele fala assim, poxa, eu preciso passar no concurso, caramba, o meu concurso está chegando aí, vou participar desse projeto. Aí ele pega, coloca o nome dele na lista lá e tal, e sequer aparece. Ou então aparece, dá uma olhadinha assim e tal, mas cara, ele ainda não está comprometido com ele mesmo, cara. Esse candidato é alguém que vai dar dinheiro para a organizadora do evento, mas que não vai ser aprovado. É graças a esse candidato, a esse tipo de candidato, a esse perfil de candidato, é que uma prova de concurso às vezes tem 30 mil inscritos, tem 40 mil inscritos e somente, sei lá, 1.000 pessoas passam. Cadê os outros 29 mil? Cadê os outros 39 mil inscritos? Não estavam dedicados, não estavam focados, tá? Infelizmente, isso sempre é a maioria, mas não é o que eu quero para você. O que eu quero para você é que você realmente pegue todo o conteúdo que eu puder dar aqui para você, todo o conteúdo que vai ser ministrado aqui durante todo esse período e você faça bom proveito disso, que você comece a baixar provas aí pela internet, que você comece a pegar vários sites de língua portuguesa e começar a destruir mesmo, e comece a destruir todas as questões. Eu quero você cada vez mais monstro, 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 falou? Você vai modificar a sua vida graças ao concurso público, eu tenho certeza. E é bem interessante porque assim, quando você muda a sua vida, você não muda somente a sua vida, você muda a sua vida e a vida de toda a sua família. E cara, olha que legal, concurso é uma coisa muito interessante porque graças ao seu esforço, é graças ao seu esforço que as coisas vão fluir. Ah, Cadu, mas você vai me dar o conteúdo? Sim, cara, mas eu vou dar o conteúdo para você assim como eu vou dar para todas essas pessoas que aqui estão. Legal? E será que todas vão aproveitar do mesmo jeito? Caraca, é exatamente isso que eu quero tratar com você, tá? É essa proposta que eu tenho para você. Eu quero te propor que nós sigamos juntos durante essas 4 aulas, sigamos juntos de maneira aprofundada para que você possa assimilar cada vez mais o conteúdo, para que você possa aprender de verdade e para que você possa perceber a evolução depois de 4 aulas. Beleza? Posso contar contigo? Estamos marcados? Estamos combinados? Beleza? Então, olha, 2 marcações que nós fizemos, 2 tratos que nós fizemos. Até o final da aula, se ficar, vai receber um exercício a mais, uma sequenciazinha de questões ali para você visualizar como ocorrem provas de concurso. E ficando até o final, velho, você vai ficar monstro, tá?
comprometimento com você mesmo, puxa, vai fazer com que a sua vida melhore, vai fazer com que as coisas decolem a partir daqui, tá? Então guarda a data de hoje, tá? Anota na agenda aí, guarde a data de hoje, é o dia da mudança, legal? Vamos começar a dar uma olhadinha em algumas coisas aí comigo rapidinho, vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Meu concurseiro, é agora que a gente começa a acelerar a nossa aprovação. Aqui a gente começa falando de conteúdo importantíssimo que é acentuação gráfica, regras básicas, tá? Isso aqui cai direto em prova de concurso. E eu preciso que você entenda que haverá cobranças de regras básicas e também haverá cobranças de regras especiais. E a gente vai falar exatamente desses dois conceitos, tá? Vamos bater aqui rapidinho em regras básicas para a gente poder entrar em regras especiais e já partir para as questões hoje. Vamos lá? Vem comigo rapidinho, olha só que legal. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que na nossa língua existem vogais chamadas de vogais baixas e vogais altas, que a escola nem comenta com a gente que existem, tá? Então, quando eu falar a partir de hoje sobre vogais baixas, eu quero que você entenda essas vogais aqui, olha. A, E, O. Já estão até aqui, ó. A, E, O. Ou dependendo da região em que você mora, né? Aqui no Rio é costume a galera falar A, E, O, mas também algumas pessoas falam A, E, O. Não há problema nenhum, é uma mera diferença dialetal, varia de região para região, tá bem? Então, a galera do Norte e Nordeste costuma falar A, E, O, por exemplo, tá? Tá perfeito, tá fantástico. A galera do Sudeste tem o costume de falar A, E, O, tá bem? A galera do Sul também fala A, E, O. Eu acho que a galera do Sudeste que é meio, que é meio estranha, né? Fica tentando falar diferente, mas enfim, visualiza, ó. Essas são as vogais baixas. Elas estão basicamente em tudo que você olhar, cara. Se você olhar menino, menino, garota, menina, menino, garota, garota, mochila, cadeira, caderno, teto, janela, parede, tá tudo aí, cara. Quase tudo que você olhar na sua vida, você vai encontrar palavras terminadas em vogais baixas. Elas são a base da língua portuguesa. E se você souber vogais baixas, já sabe coisa pra caramba e de repente nem sabe que sabe. Vamos lá? Só para você visualizar comigo rapidinho, dá uma olhada. Aqui, olha, eu coloquei algumas palavras aqui para você visualizar. E a primeira regra de língua portuguesa diz o seguinte: todas as vezes que eu tiver essas palavras, tá, com uma única sílaba, elas serão chamadas de monossílabos. Tá vendo aqui, olha? Monossílabos. E esses monossílabos, se terminarem em vogais baixas, precisarão ser acentuados, a menos que sejam palavras sem importância, como é o caso de preposição, como é o caso de artigo, que não são palavras de significados completos, são palavras só de apoio, tá? Então, se não forem palavras de apoio, se forem substantivos, verbos, tá? Adjetivos, se forem palavras de sentido completo, essas palavras, olha, terminadas em vogais baixas, elas obrigatoriamente serão acentuadas. Quer ver um exemplo? Olha, se eu colocasse aqui, ó, eu vou lá, venho cá, a pé, com fé, levanto do chão pó para assistir ao programa do Jô. Ih, rapaz, olha eu entregando a idade. Programa do Jô já acabou, tem quase uns 20 anos. Mas enfim, né, dá uma olhada. Programa do Jô. Dá uma olhada, se você reparar, todas essas palavras aqui, olha, elas são monossilábicas, terminadas em vogais baixas. E automaticamente você já guarda no coração a primeira regra de acentuação gráfica. Os monossílabos tônicos serão acentuados quando terminarem em vogais baixas. E isso é regra, falou? Como eu disse antes, a não ser que sejam palavras de apoio, como preposições e artigos. Palavras de sentido completo, como advérbios, como substantivo, tá vendo? Olha, tá? Essas palavras obrigatoriamente serão acentuadas. Então, olha, pá, aqui, olha, pá, com acento. Verbo ver, ele vê, opa, com acento. Ele está só, com acento, tá vendo aqui, ó. Palavras monossilábicas, pronto. Primeira regra, palavras monossilábicas serão acentuadas se terminarem em vogais baixas. Se alguém perguntar, fulano, você leu o livro? A pessoa diz, sim, eu já li, com acento ou sem acento? Sem acento, não termina em vogal baixa. Minha prima Juliana, um dia desse, terminou o relacionamento porque o namoradinho chegou lá, colocou uma carta para ela, querida Ju, e colocou com acento, olha isso. Que burrão ela. Mozinho, tá errado. Ele falou, é verdade, vou colocar um H. Pronto, piorou tudo. Caraca, só fez besteira. Terminou até o relacionamento. Porque ele não sabia que monossílabos só serão acentuados se terminarem em vogais. Fala da sua casa, vai lá. Monossílabos tônicos só serão acentuados se terminarem em vogais. Não tô te ouvindo. É porque é online. Mas fala aí, em vogais baixas. Guardou no coração? Fala para mim. Repare que essas vogais baixas, elas podem ser seguidas ou não da letra S. Como assim, Caduzinho? Elas podem receber a letra S. Por exemplo, para tirar o lixo, você usa uma pá. Se você tiver duas, opa, aí são duas pás. Muda alguma coisa? Não muda nada. Com acento, sem acento, tá valendo a mesma coisa, beleza? Verbo ver. Eu vejo, tu vês. Eu vejo, tu vês.
Se liga aqui, ó. Eu vejo, tu vês. Com acento, sem acento? Sem acento, porque é terminado em vogal baixa, seguido ou não da letra S. 2 vezes ou apenas uma vez. Aqui no Rio de Janeiro, então, a galera pronuncia as duas muito iguais aqui, ó. Vez e vez. Você vai perceber que, olha, esta aqui não tem acento. Sabe por quê? Porque ela não é terminada em vogal baixa, seguido ou não de S. Ela é terminada pela letra Z, por isso que não tem acento, tá vendo? Aqui, olha. Após o casamento, o rapaz com a sua amada nos braços, o que ele fala? Enfim, sós. Com acento, sem acento? Com acento, porque aqui, ó, monossílabo tônico terminado em vogal baixa, seguido ou não de S. Guardou no coração? Para ter uma ideia, nem mesmo palavrão, aquele de 2 letrinhas, iniciado pela letra C, terminado pela letra U, tem acento, e eu não xingo, tá? Mas você já visualizou. Por quê? Cadu, mas por que esse palavrão não tem acento? Porque não tem, porque não é monossílabo terminado em vogal baixa. Guardou no coração, né? Guardou. Essa aí foi boa, essa aí foi. Então se liga só, somente monossílabos terminados em vogais baixas serão acentuados. Guardou? Perfeito aí, tranquilo? Posso confiar? Posso confiar? Se por acaso, se só de bobeirinha, se a prova chegasse lá e colocasse, olha, a palavra Jó é com acento ou sem acento? Fala pra mim. Com acento ou sem acento? Com acento. Que regra é essa? Você vai dizer pra prova que ela é regra do quê? Dos monossílabos tônicos. Foi até aí? Belezão? Então ela só pensa em si, com acento ou sem acento? Sem acento. Por que é sem acento? Porque não termina em vogais baixas, tá legal? Então guardou no coração, pronto, primeira regra batida. Monossílabos tônicos só serão acentuados se terminarem em vogais baixas. Quais são as vogais baixas? Fala pra mim. A, E, O. Seguidas ou não da letra? Fala, deixa de bobeira. Fala daí. Seguido ou não da letra? S. Clareou até aqui? Primeira regra batida, guardou no coração? Foi de boa? Então vem comigo, vamos aprofundar mais algumas coisinhas. Dá uma olhada. Para que a gente possa dar seguimento às regras básicas, eu preciso que você conheça as classificações tônicas das palavras. Ou seja, as palavras serão classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Essas são as classificações. E às vezes, o que a prova faz é colocar palavras que não são do cotidiano do candidato. O que o candidato tem que fazer? Ele vai ter que forçar em cima de cada uma das sílabas. Por exemplo, imagina se ele pegasse aqui, olha, apontador, por exemplo. E aí se ele tentar, isso aqui é um R, tá? Não parece muito não, mas é um R. Deixa eu apagar, pronto, aqui, ó. Tá? Se ele quiser visualizar qual é a sílaba tônica, ele vai ter que forçar em cima de cada vogal. Por exemplo, é apontador, como se tivesse um acento. É apontador a palavra? Não, não é. Vou tentar aqui, ó. É apontador. É isso, apontador. Também não é. Repara que também não está aqui. Apontador. Apontador. É assim? Apontador? Não. Então, vamos tentar na última lá. Apontador? É ali. Apontador? É. Então, automaticamente, você já vai visualizar que a última sílaba ali é a sílaba tônica. Perfeito? Todas as vezes que você for visualizar qual é a sílaba tônica, tente sempre forçar em cima de cada vogal, tá? As vogais são as responsáveis pela pronúncia das palavras, tá? Então isso é muito importante. Olha essa palavra aqui, ó. Que palavra é essa? Muita gente vai falar é mister, mas toma cuidado, a palavra mister não existe. O correto é mister, falou? Como se houvesse um acento em cima dela, tá? Mister. Essa é a palavra correta, tá? Mister é senhor em inglês. Está estudando inglês aqui? Não. Então, tá? Isso aqui é português. Mister, que significa necessidade, ofício, tá? Pode ser necessidade, faz-se mister, estudar mais, ou pode ser ofício. Meu mister é lecionar língua portuguesa, tá? Vamos lá, olha a palavra de baixo. Palavra esta, se você pensou catéter, errou. O correto é cateter, falou? Cateter é a sílaba tônica aqui, ó. Cateter, aqui é a sílaba tônica. Eu sei que meio mundo fala catéter, mas está errado, beleza? Então o correto é cateter. Palavra de baixo. Que palavra é essa? É uréter, Cadu. Não. Se é mister, cateter, só pode ser ureter. Aqui é sílaba tônica, tá? Ureter. Palavra de baixo. Ele ganhou o prêmio Nobel? Não, cara, tá maluco? Ganhou o prêmio Nobel, nada? Ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Nobel é a sílaba tônica, tá? Então fecha comigo, vamos lá. Ele tem um problema de cabeça, ele tem um problema capitel, tá? Capitel. Capitel, aqui é a última sílaba tônica, legal? E sempre que você quiser avaliar, tá? Aqui, ó, é capital? Não. É capitel? Não. Capitel. Avalia sempre em cima da vogal, como se houvesse um acento gráfico para essa vogal, tá bom? Palavra de baixo. Palavra esta.
âmbar, tá? O correto é âmbar. Tem até um acento aqui, só que se eu colocasse com acento você mataria logo, tá? Âmbar. Palavra de baixo, avaro. Avaro. Não é avaro não, Cadu? Não, é avaro. Pessoa muito pura, uma pessoa púdica. Não, é uma pessoa pudica. Essa de baixo aqui cai direto em provas de concurso, tem parado, os concursos pararam de cobrar um pouquinho. Que palavra é esta? Rúbrica. Nunca. O correto é rubrica. Rubrica é a palavra correta, tá? Rubrica, dê aqui a sua rubrica. Dê aqui a sua rúbrica, não precisa assinar nada, tá bom? Pode ir embora. Agora, dê aqui a sua rubrica. Aí não, tem que assinar assim, tá? A coisa é séria. Palavra de baixo. O cara é um filantropo. Falou? Não é filântropo não, Caduzinho. Não, é filantropo. Todas as palavras que terminarem em tropo serão acentuadas aqui. Apresentarão a sílaba tônica aqui, ó, tá? Acentuação tônica, não acentuação gráfica. Acentuação gráfica é aquela que você escreve, tá? Com acento agudo, acento circunflexo. A acentuação tônica é aquela da pronúncia, tá? Você vai pronunciar como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, a acentuação tônica aqui é aqui, ó, no tro, tá? Todas as palavras terminadas em tropo. Filantropo, misantropo, tá bom? Palavra de baixo, palavra esta aqui. Essa aí eu sei, Cadu. É biotipo? Não, cara, é biótipo. Todas as palavras terminadas em tipo são proparoxítonas, tá? Daí vem a palavra protótipo, genótipo, fenótipo, tá bem? Então, biótipo é o correto, tá bem? Biótipo. Palavra de baixo, que palavra é essa? Ah, Cadu, essa daí é interim. Não, cara, é ínterim, tá? Aquilo que indica um tempo curto, tá bem? Ínterim, são tempos curtos. Pensei que fosse inteirinho. Inteirinho é aquilo que não está partido, tá? Tá inteirinho, tô brincando. Tá? O correto é ínterim. Palavra de baixo, que palavra é essa? Aerólito. Cadu, não são aerolitos? Não, isso aí só no Chaves, lá no Chapolin, tá? Que ele falava, não são pedras, são aerolitos. O correto é aerólito. Palavra de baixo, âmago. O mais profundo do ser é o seu âmago. Falou? E a palavra de baixo, se você está buscando uma carreira policial, por exemplo, essa palavra aí ó, vai ser frequente no seu dia a dia. Ariete, falou? Ariete. Cadu, o que é ariete? Ariete nada mais é do que... garoto, ó, ariete nada mais é do que o instrumento que a pessoa usa para arrombar portas, tá bem? Para bater na porta, tá? É o ariete, tá? Fica ligado aí porque essa palavra aí é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Fecha comigo aqui rapidinho, tá? Aproveitando aqui que a gente bateu até aqui a palavra ariete. Então vamos lá. Fecha comigo agora, aproveitando que a gente falou de cada uma delas. Aqui, ó. Quando a última sílaba, e você sempre vai olhar de fora para dentro, tá? Última, penúltima, antepenúltima, é assim que você vai olhar. Se for a última sílaba tônica, aqui ó, sempre que a última sílaba for tônica, como é o caso de mister, cateter, ureter, nobel, capitel, última sílaba tônica, a palavra é uma oxítona. Tá legal? Aqui ó, mister, cateter, ureter, nobel, capitel. Agora olha a palavra de baixo, âmbar. É a última sílaba que é tônica? Não. É a penúltima? Opa, é a penúltima sim. E quando for a penúltima sílaba, olha, só lembrando comigo aqui, você disse para mim que quando for a última, ela é oxítona, né? Última é oxítona. Foi o que aconteceu nas palavras de cima, né? Última sílaba, oxítona. Legal. Agora, âmbar é a última sílaba que é tônica? Não é. É a penúltima. E sempre que for a penúltima sílaba tônica, a sua palavra então será uma paroxítona. Opa, o R ficou feio aqui, só um instantinho, pronto. Aqui ó, paroxítona, é o caso de âmbar, avaro, pudica, rubrica, filantropo, tá? Então, quando a penúltima sílaba for tônica, a palavra será uma paroxítona. Agora, pensa comigo. Nós vimos aqui que a última é uma oxítona. Fecha comigo. Se a última sílaba for tônica, ela é oxítona. Foi até aí? Última oxítona. Você diz que em contrapartida, se for a penúltima, ela é uma paroxítona. Legal, tô entendendo. Então, última oxítona, penúltima paroxítona. Agora dá uma olhada na palavra biótipo. É a última sílaba que é tônica? Não. Dá uma olhadinha, é a penúltima sílaba que é tônica? Também não. Verifica para mim se é a antepenúltima sílaba que é tônica. Sim ou não? Opa, é assim, ó. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba que é tônica. E se for a antepenúltima sílaba, opa. Se for a antepenúltima sílaba, ela será uma
proparoxítona, é o caso de biótipo, é o caso de ínterim, é o caso de aerólito, é o caso de âmago, é o caso de aríete. Fechou aqui? Tranquilite, então tudo ok? Tudo ok? Deu para acompanhar? Bom, então, se por acaso travou aí, tá? Faça sempre essa análise de fora para dentro. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, tá? Aqui, ó, biótipo. Não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima, você já sabe, ela é uma proparoxítona. E é claro que essas classificações tônicas, elas serão importantíssimas para que a gente possa chegar à acentuação gráfica com louvor. Falou? Por falar nisso, vamos lá fechar a acentuação gráfica agora, rapidinho, regras básicas? Vamos lá? Vem comigo rapidinho? Vem comigo! E depois de ter visto as classificações tônicas, vamos visualizar como é que funciona agora a acentuação gráfica de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, que são as regras básicas de acentuação. Vem comigo dar uma olhada. Repara só, de manhã para repor as energias você toma um café. E olha que interessante, todas as vezes que a gente escreve café, a gente escreve café com acento, beleza? Você vai perceber que café, guaraná e mocotó, o que essas três palavras têm em comum? Já sei, Caduzinho, já sei, elas são terminadas em vogais baixas. Isso é verdade, mas não é só isso. É o fato também de que elas são oxítonas. E aí a gente acaba visualizando a segunda regra de acentuação. As oxítonas serão acentuadas se terminarem em vogais baixas também. Dá uma olhada, ó. Guaraná, oxítona terminada em A, acentua. Café, repara só, café, ela é oxítona terminada em E, acentua. Mocotó, oxítona terminado em O e acentua também. O que a prova certamente vai tentar fazer de pegadinha com você? Por exemplo, prova Sebrasp gosta de fazer esse tipo de pegadinha. Pega a palavra café, por exemplo, e fala para o candidato que a palavra café tem a mesma regra da palavra fé. Olha que doideira. A prova está tentando enganar o candidato. Repara, o que ela quer que o candidato veja aqui? Que as duas têm as mesmas terminações, vogais baixas, olha, e vai acreditar que as duas têm a mesma regra, mas não, isso não é verdade. Repara que a palavra café ela é acentuada pela regra das oxítonas. A palavra fé, ela não é uma oxítona. Por quê? Oxítona ocorre somente quando a última sílaba é tônica. Aqui não dá para chamar de última sílaba, já que ela é uma única sílaba. Cadu, mas por que não pode? Por que eu não posso dizer que fé, além de monossílabo, é oxítona, se a última sílaba dela é acentuada? Não, cara, não pode fazer isso não, sabe por quê? Porque tendo uma única sílaba, não há de se falar em última sílaba. Quer ter uma ideia bem legal disso? Repara só, você consegue correr sozinho e chegar em último? Não é possível. Não é possível. Aqui é a mesma coisa. Não dá para a gente ter uma única sílaba e falar que é a última sílaba. Isso não faz sentido, isso não é lógico, tá bem? Então, para gramática, quando você pega a palavra café, opa, ela é oxítona, a última sílaba é tônica. Mas fé não. Fé é um monossílabo. Então, toma cuidado para não confundir as duas palavras, confundir as duas regras, tá? Cada uma tem a sua própria regra. Café é regra das oxítonas. Fé é regra dos monossílabos. Não venha achando que são as mesmas regras, não, porque a prova vai querer fazer pegadinha com você em cima disso. E para mostrar que as duas realmente não possuem a mesma regra, as oxítonas e os monossílabos, vale lembrar que, olha, no caso das oxítonas, além das terminações de A e O, seguidas ou não de S, né? Guaraná, mocotó, após, olha só, quem nunca escreveu após com acento? Talvez se perguntasse por que após tem acento? Não sei, se não fosse, não seria. Sei lá, Deus quis, está em Gênesis. É assim que as pessoas acabam respondendo. Mas olha, não, cara, agora você já sabe por quê. Olha, após está acentuado por quê? Porque ela é uma oxítona terminada em O, aqui ó, seguida ou não de S. Foi até aqui? Tranquilão de boa? Aqui, ó, atrás. A vida inteira escrevemos atrás com acento. Por quê? Agora sabemos, porque é a regra das oxítonas. E para mostrar que elas não têm a mesma regra, as oxítonas serão acentuadas, além de A e O, que é a mesma terminação, olha, dos monossílabos. No caso das oxítonas tem uma coisinha a mais, as oxítonas serão acentuadas também se terminarem em EM de Maria, ó, ENS, falou? Repare, EM, ENS, cuidado com a pronúncia em ens, tá? Muita gente fala, acentuado em ens, tá maluco? Existe em com M, existe em com N, então toma cuidado, tá? Isso é pegadinha também, e existem bancas que se aproveitam disso, tá? Principalmente as bancas militares. Então vem comigo, pensa só, se eu colocasse aqui a palavra bem, só para você ter uma ideia, ó, se eu colocasse a palavra bem, você já escreveu bem alguma vez na sua vida com acento? Não.
Claro que não, bem não tem acento. Por quê? Porque é monossílabo. Ó, sendo monossílabo terminado em AM, não acentua. Agora imagina se eu colocasse assim, ó, bem com acento. Não tem lógica não, Cadu. E se eu colocar mais uma sílaba aqui? E agora? Também. Tem acento ou não tem? Opa, agora tem. Que regra é essa? Opa, agora é a regra das oxítonas. Por quê? As oxítonas serão acentuadas quando terminarem em quê? A, E, O, vogais baixas, olha, seguidas ou não de S. E no caso do E, mais o que? É M e é NS. Foi? Por isso que, olha, além, olha, é acentuada sim ou não? Sim. Se a prova perguntar que regra é essa? Regra das oxítonas. Reféns é acentuada? É. Que regra é essa? Regra das oxítonas. Na hora de partir o bolo, você bate o quê? Bate o quê? Bate o quê? Você bate palmas, você canta parabéns. Olha, psicotécnico vai ficar, hein? Toma cuidado. Se você falou, eu bato parabéns e canta palmas, né? Tá doido? Tá maluco? Vem comigo, brincadeira. Dá uma olhada, olha só. Oxítonas terminadas em ENS é o caso de parabéns, por isso que parabéns tem acento. Elas também serão acentuadas. Então segura, deixa eu ver se eu entendi. Monossílabos serão acentuados quando terminarem somente em vogais baixas, seguidas ou não da letra S. Legal? Bom, oxítonas serão acentuadas quando terminarem em vogais baixas, seguidas ou não da letra S. E mais o que? EM e ENS. Foi até aqui? Tranquilão? Legal? Então, olha, a gente já visualizou a regra de monossílabos, oxítonas. Vem comigo, paroxítonas. Moleque. Se a gente visualizou até aqui, e olha, toma cuidado, por quê? Final de semana o pessoal pensa que acento é tempero. O pessoal coloca por aí, ó, angu à baiana. E coloca assim, angu com acento. Tá repreendido esse negócio aí. Não pode não, filho, tá? Tá ruim esse negócio aí. Vai dar dor de barriga, tá? O cara pega aqui, ó, vai escrever caqui, ó, e coloca acento, caqui. Tá maluco, rapaz, caqui com acento? Eu, hein? Vai vender caqui. Olha, rapaz, a música do funk aí, cruz credo. Tá vendo aqui? Então toma cuidado, tá? Toma muito cuidado. Somente as oxítonas terminadas em vogais baixas são acentuadas. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um bairro chamado Bangu, por exemplo, e as pessoas colocam Bangu com acento. De cada 10 ônibus que passam pela rua, você visualiza 11 com acento. Tá doido, cara? Bangu com acento. Cada doideira. Então, toma cuidado aí, tá? Somente as oxítonas terminadas em vogais. Poxa, completa comigo aí. Somente as oxítonas terminadas em vogais baixas. É isso aí. É M e é NS também. Fluiu até aqui? Tá tranquilinho? Posso seguir? Vem comigo, olha só. Já falamos de regras de monossílabos, vogais baixas. Oxítonas, vogais baixas. Paroxítonas, vogais baixas também. Como assim, Cadu? Olha, paroxítonas com vogais baixas, elas vão fazer exatamente o oposto. Caramba, olha que doideira. É quase a mesma regra, só que uma é o oposto da outra. Onde uma acentua vogais baixas, as paroxítonas não acentuam. Olha que doideira. Dependendo da edição da gramática, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas a primeira gramática de língua portuguesa foi criada no século XVI. De lá para cá, pouca coisa se evoluiu, tá? E até mesmo o novo acordo ortográfico, já tem 10 anos aí em vigor, né? Até o acordo ortográfico, cara, olha que doideira, nem ele deu conta de melhorar algumas regras, cara. Ele fez umas bagunças aí, pelo contrário, fez mais bagunças do que qualquer outra coisa. Mas olha que legal. As paroxítonas, elas fazem exatamente o oposto. Dependendo da edição da gramática, você vai ter que decorar de 13 a 19 terminações. Cara, que doideira, não precisa decorar isso tudo. Basta entender a regra da nossa língua, a estrutura da nossa língua. A nossa língua é uma língua de vogais baixas. É assim porque ela é provinda do latim e por isso, tá? A nossa língua, tendo base de vogais baixas, a gente vai entender o seguinte: o normal é termos palavras paroxítonas terminadas em vogais baixas em quase tudo que a gente olhar por aí. Olha, quadro, paroxítona terminada em vogal baixa. Caneta, paroxítona terminada em vogal baixa. Ó, camisa, paroxítona terminada em vogal baixa. Você vai visualizar que é assim direto. Porta, paroxítona terminada em vogal baixa. É muito comum. E como é comum, a gente acaba não acentuando, tá? Agora, dá uma olhadinha o que acontece, olha. Paroxítonas, se terminarem em vogais baixas, eu não vou acentuar. É a base da minha língua, ó. Paroxítonas, então, em A e O, eu faço o contrário, eu não acentuo. Casa, ó, paroxítona termina em quê? Vogal baixa, não acentua. Lojas, paroxítona em vogal baixa, não acentua. Ritmo, paroxítona, termina em vogal baixa, não acentua. Jogos, paroxítona, termina em vogal baixa, não acentua.
Teste, paroxítona, termina em vogal baixa, não acentua. Homem, paroxítona, opa, terminado em EM, não acentua, segue a mesma regra. Viagens, paroxítona, terminado em ANS, não acentua. Agora dá uma olhada, caráter, paroxítona, termina em AEO, não, Caduzinho, então acentua, termina em R, vai ter que acentuar. Tórax, ela é oxítona ou paroxítona? Paroxítona, termina em AEO, não, termina em X, acentua. Hífen, ela é oxítona ou paroxítona? Opa, Caduzinho, ela é paroxítona, termina em AEO? Não termina não, termina em EM. EM de Maria, EM de Maria, lembra a regra? AEO, seguido do de S, EM, ENS, lembra? Essa é a regra. É AEO? Não é. EM de Maria? Não. ENS? Também não. Então tem que acentuar. Caduzinho, e se eu jogar essa palavra para o plural? Ah, tá conseguindo entender a pegadinha da prova. A prova vai pegar essa palavra, realmente ela vai jogar essa palavra para o plural. Por quê? Paroxítona terminada em AN, acentua. Agora, quando eu jogo para o plural, olha, hífens. Repara agora que ela é uma paroxítona. Só que agora ela é uma paroxítona terminada em quê? ENS. E as paroxítonas, quando terminam em AEO, dá uma olhada, em AEO o que você faz? Não acentua. Além de AEO, mais o que? EMI, ENS. Percebeu? Cara, não tem mistério. É só entender uma única regra. AEO. Tudo que eu estou falando para você desde o início da aula. AEO, AEO, AEO. Se for monossílabo, AEO, acentua. Se for oxítona, AEO, acentua. Se for paroxítona, AEO, não acentua. E se for paroxítona com outra terminação, aí tem que acentuar. Percebeu? Basicamente é AEO. Eu escrevo assim, ó, no dia que eu vou fazer qualquer coisa, eu pego aqui, ó, escrevo AEO. E eu olho lá. É oxítona? Sim, acentua. É monossílabo? Sim, acentua. É paroxítona? Ah, sim, não acentua. Basicamente é isso, cara. Você vai perceber que toda a regra que a gente falou até agora só tem uma sequência. AEO, AEO. Cara, é para ser fácil. É para ser fácil. Vem comigo, vamos dar segmento, dá uma olhada. Então dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver. Caráter, paroxítona, termina em AEO? Não, acentua, é obrigatório. Tórax, paroxítona, termina em AEO? Não, então acentua, é obrigatório. Hífen, paroxítona, termina em AEO? Não. É M? Não. É NS? Também não. Acentua, é obrigatório. Frágil, paroxítona, termina em AEO? Não, acentua. Tax, paroxítona, termina em AEO? Acentua. Lápis, paroxítona, termina em AEO? Não, acentua. Bônus, paroxítona, termina em AEO? Não, então acentua. Fórum, paroxítona, termina em AEO? Não, então acentua. Álbuns, paroxítona, termina em AEO? Não. EM? Não. ENS? Também não, acentua. Próton, ela é oxítona ou paroxítona? Paroxítona, termina em AEO? Não. É M? Não. É NS? Também não. Então, sou obrigado a acentuar. Bíceps, paroxítona, termina em AEO? Não. É M? Não. É NS? Não. Ela termina em PS, tem que acentuar. Fáceis, ó, separação, fáceis. Ela é paroxítona, termina em AEO? Não. O que eu faço? Acentuo aqui, ó, tá? Terminado em IS. Órgão, ela é oxítona ou paroxítona? Ih, paroxítona. Termina em AEO? E sim, Cadu, termina em O. Não, cara, toma cuidado. A terminação de ão e an não são considerados como AEO, tá? São considerados como ão e como an. A nasalização faz total diferença. Então, olha, paroxítona, termina em AEO? Não. Termina em ão, eu sou obrigado a acentuar. Órfã, ela é paroxítona. Fala pro Caduzinho, ó. Paroxítona. Termina em AEO? Não, ela termina em an, porque o tio faz diferença. Então, eu sou obrigado a acentuar. Deu para visualizar? Olha como é que a regra é fácil. Terminações de AEO. Se for monossílabo, acentua. Se for oxítona, acentua. Se for paroxítona, não acentua. Se alguém te perguntar quando que eu acentuo monossílabo, você vai falar assim, quando terminar em AEO. Quando que eu acentuo a oxítona? Quando terminar em AEO. Mas o quê?
EM e ENS. Quando que eu acentuo a paroxítona? Quando não terminar em AEO, quando tiver qualquer outra terminação que não seja AEO. Se terminar em R, acentua. Se terminar em L, acentua. Se terminar em X, acentua. Se terminar em N, acentua. Se terminar em ON, acentua. Se terminar em PS, acentua. Não importa. Qualquer coisa que termine. Se não for AEO, a paroxítona você vai ter que acentuar. É assim que funciona, cara. É uma única regra. AEO. No máximo, EM, ENS. Deu para visualizar? Vem comigo, dá uma olhada. Falamos aqui de regras básicas, tá? Monossílabos, oxítonas, paroxítonas, fechou? Tem um aprofundamentozinho que é muito cobrado em provas de concurso. Olha, sobretudo, Sebrasp gosta muito disso aqui, ó. Tá? É muito comum, então, que as provas não usem essa nomenclatura aqui do meio, não, tá? Eu coloquei só para o nome ficar completo, mas é comum que as provas falem assim, olha, paroxítonas terminadas em ditongo crescente, é assim que elas chamam, tá? Toma cuidado. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Como é que ela fala sobre isso? Ela diz o seguinte, ó, série, fala para mim, qual a sílaba tônica de série? Sé. Passa uma consoante aqui, tá vendo, ó? Encontro vocálico ao final. Por que a gente precisa ter atenção com isso aqui? Por quê? Todas as vezes que a sílaba tônica vem antes, você acentua isso aqui a vida inteira. Primeira série, segunda série, terceira série, a vida inteira você escreveu isso aqui com acento. Como é que funciona isso? Você vai visualizar sempre a sílaba tônica antes, passará pelo menos uma consoante, aqui ó, neste caso aqui foi um R, podem ser mais? Podem sim, tá? Podem ser outros. Mas aqui pelo menos uma consoante, encontro vocálico depois ao final. Quando isso acontecer, você vai falar assim, ó, paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá legal? Aqui, ó, ódio, vamos lá? Aqui, ó, sílaba tônica de ódio, ó, passa alguma consoante? Passa. Tem encontro vocálico ao final? Sim. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo crescente. Fala daí para entrar no sangue, tá? Tênue, sílaba tônica de tênue, tem. Passa alguma consoante? Passa. Encontro vocálico ao final? Tem. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo crescente. Sílaba tônica de fêmea, fé. Passa alguma consoante? Passa. Olha para o finalzinho, vê se tem encontro vocálico lá no finalzinho. E tem sim, Caduzinho. Então, ela é paroxítona terminada em ditongo crescente. Gêmeos, ó. Qual a sílaba tônica de gêmeos? Gê. Passa alguma consoante? Passa. Vê se tem encontro vocálico ao final. Tem, mas tá com S, Cadu. Caguei. O S ninguém é a mesma coisa. Falou? Segue o mesmo padrão. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Ânsia. Qual é a sílaba tônica de ânsia? An. Olha para o finalzinho lá, vê se não tem encontro vocálico lá. Tem ou não tem? Já sabe a regra, tá? Repara que tem uma consoantezinha lá no meio, tá? Já sabe a regra. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Velho, essa regra aí, ó, cai pra caramba. É a mais cobrada em provas, é a mais, de todas elas é a mais cobrada, essa observaçãozinha aqui. Ambulância, qual a sílaba tônica de ambulância? Lã. Olha para o finalzinho, vê se tem encontro vocálico. Tem. Então ela é paroxítona terminada em ditongo crescente. Anúncio, sílaba tônica de anúncio? Num. Olha para o finalzinho, já sabe a regra? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Supérfluo, qual a sílaba tônica de supérfluo? Per. Olha para o finalzinho, vê se tem encontro vocálico. Tem. Ah, Cadu, mas eu sempre falei supérfluo. Tava falando errado, deu mole. Tá em tempo ainda de corrigir, tá? É supérfluo, tá? Supérfluo. Paroxítona terminada em ditongo crescente, tem que acentuar. Próprios, sílaba tônica de próprios. Pró, olha para o finalzinho. Opa! Paroxítona terminada em ditongo crescente. Fica atento, essa cai pra caramba. E se você for fazer a prova Sebrasp, ela faz uma observaçãozinha, tá? Ela diz assim, olha, toda paroxítona terminada em ditongo crescente é uma eventual proparoxítona. Como assim, Cadu? A CESP, né? O Sebrasp aceita o que alguns gramáticos falam, que essas paroxítonas terminadas em encontro vocálico ao final poderiam separar o finalzinho. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas falam de uma maneira que mais parece que estão separando aquele final. É o caso, por exemplo, de ódio. A separação natural dela é ódio, é assim que separa, tá? Mas ela aceita o que alguns gramáticos falam. Uma segunda possibilidade de separação. O, tá bem? Por isso que é o aprofundamento final. Série, qual a separação natural de série? Série. Deixa o final junto, tá bem? Essa aqui é a separação natural. Qual é a segunda separação? A possível separação.
série E, tá bem? Série E. Olha embaixo, ambulância. Qual é a separação de ambulância? Aqui, ó, vou até separar para você, ó. O final deixa junto. Ó, ambulância, o final fica junto, tá bem? É a separação natural. E qual é a segunda separação possível que Sebrasp comenta? Ambulância. Ela aceita separar o encontro vocálico ao final. Lembrando que isso aqui é uma segunda possibilidade. Anúncio. Qual é a primeira separação de anúncio? Anúncio. Essa é a primeira separação. Qual é a segunda? A eventual. Qual é? Anuncio. Separar o finalzinho. Então, para observar aí, ó, tá? Paroxítonas terminadas em ditom crescente são eventuais proparoxítonas, tá bem? Houve uma prova dessas daí de Sebrasp, tá? Acho que 2016 ou 2017, que a prova colocou uma questão dessas e perguntou qual era a única palavra que poderia... Aliás, qual era a única palavra não. Perguntou se a palavra poderia receber duas regras de acentuação gráfica. E a prova deu isso aqui, olha, como correto. Ela deu que, por exemplo, eu não lembro qual era a palavra, mas ela deu, olha, a palavra como se fosse a palavra série. Ela disse que havia uma segunda possibilidade. Como assim? Ela poderia separar o final e ficar série E. Se ela separar aqui, olha, lembra que a gente falou separação natural, série. Separação possível, série E. E quando eu separo esse final, olha, vira uma proparoxítona, falou? Então, se eu disser que ela está acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditom crescente, essa é a regra mais adotada por todas as bancas, tá? Sebrasp gosta de fazer uma gracinha aqui. Qual é a gracinha que Sebrasp gosta de fazer? Falar que ela é paroxítona terminada em ditom crescente, mas também é uma eventual proparoxítona. Por que eventual, Cadu? Porque em algumas regiões do Brasil as pessoas falam como proparoxítona. Deu para visualizar? Tranquilo? Não sei se é o estado em que você mora, tá? Mas é legal você saber que as duas formas serão tomadas pela banca Sebrasp, tá bem? Então fica atento aí. Fecha comigo. Cadu, o meu concurso é um concurso militar e tal. Não tem problema, tá? Então isso aqui você ignora para o seu concurso, tá bem? Legal? Dos concursos militares, só Colégio Naval e EPICAR aceitam essa mesma observação que a prova Sebrasp faz. RM2 não aceita, CIAR, EAOP, SPSEX, SFESEX, ninguém mais fala sobre isso, tá bem? Então fica atento aí, somente a prova lá Sebrasp, SESP, Sebrasp, tá? E Colégio Naval gostam de fazer essa gracinha aí. Para finalizar, proparoxítonas, fechando as regras agora. Proparoxítonas, todas elas são acentuadas. E fechou aqui. Dá uma olhada. Se for proparoxítona, tem que acentuar, não tem jeito. Biótipo, ela é oxítona? Não. Ela é paroxítona? Não. Ela é o quê? Proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Ínterim, ela é oxítona? Não. Paroxítona? Não. Ela é o quê? Proparoxítona. E todas devem ser acentuadas, independente da terminação. Príncipe, ela é oxítona? Não. Paroxítona? Não. Ela é o quê? Proparoxítona. E todas são acentuadas. Dúvida, proparoxítona. E todas são acentuadas. Último, é oxítona? Não. Paroxítona? Não. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Deu para fechar aqui? Então, só para concluir aqui, olha, monossílabos serão acentuados quando terminarem em vogais baixas, legal? Quando que eu acentuo as oxítonas? Quando? Quando terminarem em vogais baixas. E quando que eu acentuo as paroxítonas? Quando não terminarem em vogais baixas, beleza? Show? Terminou em qualquer coisa que não sejam vogais baixas, aí você acentua. Legal? Tranquilo? E olha, tem uma regra especial? Tem. Paroxítonas terminadas em ditom crescente, tá? Ela tá na regra das paroxítonas ainda, beleza? É uma regra especial das paroxítonas. Paroxítona terminada em ditom crescente. Se a prova disser que é uma série, é uma paroxítona terminada em E, não mentira da prova. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Ódio, então, é paroxítona terminada em O, Caduzinho? Não. É paroxítona terminada em ditongo crescente. Tênue, paroxítona terminada em E. Não, cara, é paroxítona terminada em ditongo crescente. Ditongo é como se fosse uma coisa só, tá bem? Paroxítona terminada em ditongo crescente. E, para Sebrasp, eventuais
proparoxítonas. Perfeito? Fechou? E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas, e aqui nós fechamos as regras básicas. Tranquilo? Belezinha? Vou fazer uma observaçãozinha aqui rapidinho. Vamos lá? Tá? Então a gente vai entrar agora em regras especiais. Vamos lá? Vem comigo rapidinho. Vem comigo. E agora a gente vai entrando em regras especiais. Caduzinho, como assim regras especiais? É simples, todas as vezes que a gente pega uma prova de concurso, a gente pega a questão e vai avaliar regras básicas. Faz o teste de regras básicas, não cabe, nós temos que entrar em regras especiais. E é bem simples, vem comigo, dá uma olhada. Imagina se eu colocasse aqui algumas dessas palavras, por exemplo, a palavra açaí, que em qualquer lugar você sempre encontra com acento. A gente vai pegar e vai fazer uma análise básica, né? Açaí, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Qual é a sílaba tônica da palavra açaí? Opa, a sílaba tônica é I. E ao verificar que a sílaba tônica é I, só por dúvida, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma palavra oxítona. E as oxítonas, por regra, só são acentuadas se terminarem em vogais o quê? Vogais baixas. Até porque a gente já visualizou aqui as regras básicas, né? Lembra? Aqui, ó, a gente pode simplificar, inclusive, as regras básicas assim, ó. A é O, seguidas ou não de S. Lembra comigo aqui, ó. E além disso, no caso do E, é M, é NS. Eu sei que se houver essas terminações aqui, só lembrando aqui comigo rapidinho, se tiver nessas terminações aqui e for monossílabo, o que você faz com monossílabo? Monossílabo você faz o que aqui? Você acentua. É regra aqui, ó, monossílabos aqui você acentua. Se tiver essas terminações aqui e for uma oxítona, o que é que você faz? Você acentua. E se for essas terminações aqui, porém for uma palavra paroxítona, você faz exatamente o oposto. Você não acentua, pronto. Aqui, ó, aquilo tudo que a gente falou até agora está aqui. Basicamente estabelecido aqui, ó, regras básicas de acentuação gráfica. A é O, monossílabos você acentua. A é O, é M e N S, oxítonas, você acentua. Se tiver A é O, é M e é NS, paroxítonas você não acentua. E o restante, paroxítona tem que acentuar a coisa toda, tá? A coisa toda que não for A é O, você é obrigado a acentuar de paroxítona. Inclusive, as paroxítonas terminadas em tom crescente, que é aquela observação super especial que a gente já falou aí. Legal? E proparoxítonas, Caduzinho, não estão aí? Proparoxítonas nem precisa, né, filho? Proparoxítonas todas são acentuadas. A gente simplificou todas as regras básicas nisso aqui. Agora, fecha comigo. Açaí, ela é o quê? Açaí é uma palavra oxítona. E as oxítonas, por regra, só acentuam em A, E, O. É o caso aqui? Não é. Ela é uma oxítona, mas não termina em A, E, O. E oxítonas, quando não terminam em A, E, O, elas não podem ser acentuadas. Por regra, as oxítonas só são acentuadas nas terminações. Concorda comigo? Legal? Essa oxítona está nas terminações? Não está. Então, não tem regra de oxítona para cá. Se a prova disser que ela está acentuada por ser uma oxítona, é mentira. Caramba, Cadu, e o que eu faço agora? Eu já vi açaí acentuado e eu sei que ela não está na regra das oxítonas. O que eu faço? Sento e choro? Não, cara. É nesse ponto que você vai ser diferenciado. Você vai pegar aqui, ó, vai fazer teste de regra básica. Cabe? Não cabe. O que você faz agora? Você vai separar as sílabas. É só isso. Testou a regra básica, não tem regra básica, separa as sílabas e pronto, você mata a questão. Separa as sílabas, já sei como é que fica. A, depois sa, I. Repara que quando eu separei as sílabas, a vogal I separou de uma vogal, sim ou não? Separou, não separou? Todas as vezes que a vogal I ou a vogal U se separarem de uma vogal, tá bem? E ficarem sozinhas ou seguidas de S, porque o S ninguém é a mesma coisa, vogal I, vogal U, separou de uma vogal, ficou sozinha ou seguida de S, você será obrigado a acentuar. Que regra é essa? Você vai dizer para a banca que é assim, ó, regra 2, hiatos tônicos. Falou? Por que hiatos tônicos? Porque ele precisa ser a sílaba tônica, tá? Para poder ser acentuado, tá bem? Então, açaí, dá uma olhada, separou de uma vogal sim ou não? Sim, Caduzinho. Ficou sozinho ou seguido de S? Ficou ou não ficou? Ficou sozinho. Então, acentua. Se a prova perguntar que regra é essa, eu vou dizer para a prova que é regra 2, hiatos tônicos. Olha a palavra de baixo, saúde. Qual é a sílaba tônica de saúde? U. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela não é oxítona não, ela é paroxítona. E eu sei que as paroxítonas não são acentuadas se estiverem nessas terminações. Saúde, ela é oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Terminada em que letra?
paroxítona terminada em U. E paroxítona terminada em E, perdão. Paroxítona terminada em E, o que a gente faz normalmente? Não acentua. Aqui, ó, pela regra das paroxítonas, ela não seria acentuada, como parede, como teste. Paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Caramba, o que eu faço? Separa as sílabas, vai buscar regra especial. Separa, como é que fica? Sa, U, D. Repara que quando eu separo as sílabas, o U separou de uma vogal e ficou sozinho. Visualizou? Vogal I, vogal U, separou de uma vogal e ficou sozinho, ou seguido de S, você acentua. Que regra é essa? É a regra 2, hiatos tônicos. Legal? Beleza? Então, se a prova perguntar que regra é essa, eu já vou dizer para a prova. Regra 2, hiatos tônicos. Visualiza aqui, ó, faísca. Ela é oxítona ou paroxítona? Paroxítona, terminada em quê? Em A. Como casa, como loja, como folha. Paroxítona terminada em A normalmente acentuada? Não. Então, o que eu sou obrigado a fazer? O que eu sou obrigado a fazer? Separar as sílabas. Faísca. Testei regra básica, não cabe, separa as sílabas e fecha. Faísca. Quando eu separei, repara, vogal I e vogal U separou de uma vogal e ficou sozinha ou seguida de S. Acentua. Regra 2, hiatos tônicos. Legal? Aqui, ó, balaústre, sílaba tônica de balaústre, us. Oxítona ou paroxítona? Paroxítona, caduzinho. Terminada em A é O? Não. É sim, é paroxítona terminada em E. E aí, o que eu faço com as paroxítonas terminadas em vogais baixas? O que a gente faz? Não acentua. Balaústre, como parede, como teste, é paroxítona terminada em E. Paroxítonas terminadas em A, normalmente a gente não acentua, mas para fechar com chave de ouro, separa as sílabas primeiro para buscar uma regra especial. Separa balaústre. Quando eu separei, eu descobri a especial que existe aqui, olha, é regra 2, hiatos tônicos. Baús, aqui ó, baús, ela é oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não, não está. O que eu sou obrigado a fazer? Separar. Baús. Quando eu separo, eu descubro uma regra especial. Que regra é essa? Hiatos tônicos. Saída. Saída. Ela é paroxítona terminada em A. Paroxítonas terminadas em A são acentuadas? Folhas, casas, loja. Paroxítona terminada em A são acentuadas? Não. O que eu faço então? Separo. Saída. Quando eu separo, eu descubro o especial aqui, ó. Visualizou? É simples. Regra básica, não cabe, separa as sílabas que você busca uma especial. Grajaú, aqui ó. Grajaú, oxítona terminada em A é O. Não, não é terminada em A é O. As oxítonas são acentuadas quando terminam em A é O. Se a prova disser que ela é uma oxítona, é oxítona? Ela é oxítona. Está acentuada por ser oxítona? Não, ela não está acentuada por ser oxítona. Então o que eu faço? Separa as sílabas. Grajaú. Quando eu separo, eu busco uma regra especial. Que regra é essa? Hiatos tônicos. País. Separa as sílabas de país. Aliás, qual a sílaba tônica de país? Is. Ela é oxítona ou paroxítona? Ela é oxítona. Está acentuada por ser oxítona, como café, como fubá, como cajá, como mocotó? Não. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Separar. País. Quando eu separo, eu busco uma regra especial. Que regra é essa? Hiatos tônicos, beleza? A regra dos hiatos tônicos, então, ocorre para as vogais I e U. Separaram de uma vogal, tá? Ficaram sozinhas ou seguidas de S e a gente acentua. Que regra é essa? Hiatos tônicos. Fechou? Legal? Vamos falar aqui de alguns aprofundamentos agora que as provas gostam de cobrar rapidinho. Vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. Fundamentos, olha só. A regra especial dos hiatos, essa regra que a gente bateu aqui, ó, das vogais I e U, tá? Essa regra especial dos hiatos, ela tem um aprofundamentozinho. Existe um caso em que ela vai ser desconsiderada. Caramba, Caduzinho, é sério? É, filho. Existem casos em que ela vai ser desconsiderada. Por quê? A gente vai visualizar agora. Primeiro caso é caso. Primeiro caso é caso, ficou até repetitivo, né? Mas o primeiro caso é porque ela possivelmente viria seguida de um NH. Tá? Então, se por acaso a sua vogal do hiato vier seguida de um NH, você vai ter que tomar um cuidadozinho especial. Por quê? Se ela vier seguida de NH, não vai poder mais ter acentuação gráfica. Visualiza comigo, olha só o caso aqui da palavra rainha. Qual é a sílaba tônica de rainha? Aqui, ó, I, tá vendo? Repara, ela é oxítona? Não, ela é paroxítona. Só que ela é uma paroxítona terminada em A. Como casa, como folha. O que eu faço? Paroxítonas terminadas em A normalmente não são acentuadas. Então, o que a gente tem que fazer? Separar as sílabas. Rainha.
nha. Porém, quando você pronuncia essa palavra, olha como é que você fala. Você não fala ra-i-nha, você fala ra-nha. Então é como se esse seu i não ficasse sozinho, é como se ele ficasse nasalizado por causa do NH aqui. Então, para a gramática, se houver um NH depois, a regra dos hiatos será desconsiderada. Falou? Aqui, ó, moinho, ó, moinho. Separa as sílabas. Moinho. Cadu separou de uma vogal e ficou sozinho, mas não poderá ter acento porque depois veio seguido de NH. Bainha, bainha, ó, bainha. Normalmente teria acento aqui, ó, regra dos hiatos, porém não vai ter porque veio seguido de NH. Pensa na sua vizinha, feinha. Pensa no vizinho, feinho. E aí, com acento ou sem acento? Sem acento, porque veio seguido de NH, tá bem? Então fica ligado aqui, porque se o hiato vier seguido de NH, não vai poder ser acentuado. E para finalizar, olha só, se houver duplicação da vogal também. Aqui, ó, xiita, xiita. Dá uma olhada, xiita. Tá. Cadu, o i se separou de uma vogal e ficou sozinho, mas não pode porque é uma duplicação, tá vendo? Ó? Vadice aqui, ó, que é o mesmo de vadiagem, tá vendo? Vadice. Cadu, o i se separou de uma vogal e ficou sozinho, vou acentuar, não pode. Não pode porque é duplicação. Para ser mais direto contigo, olha que legal. Antigamente, só as duplicações de e e de o, aqui ó, era o caso de e de o. Somente esses casos de e e o duplicados é que tinham acento gráfico. Era o caso de vem, leem, creem, deem. Repara aqui, olha, essas estruturas, todas elas eram acentuadas. Vem, creem, leem, deem. Todos eles duplicavam suas vogais e eram acentuados. Aqui, ó, com o também, ó. Era o caso de vou, perdoo, magoo, enjoo, abençoo. Você vai perceber que essas estruturas de e o, as duplicações que antigamente tinham acento gráfico, nem essas duplicações de e de o mantiveram o acento depois do novo acordo ortográfico. Esses acentos aqui, olha, eles sumiram da língua, tá? Não existem mais. A duplicação ainda existe, tá? Você ainda vai escrever vem com dois e's, vou com dois o's, tá? Porém, eles não podem mais ser acentuados. Então você vai escrever creem, leem, veem, deem, com dois e's, sem problema nenhum, tá? Ou com dois es, sem problema nenhum, mas não pode acentuar, tá bom? Duplicação, então, não poderá mais ser acentuado. Cadu, nenhuma duplicação vai ter acentuação gráfica? Existe a possibilidade, sim, desde que seja uma proparoxítona, porque você sabe, né? Toda proparoxítona tem que ser acentuada, não tem jeito. Então, por exemplo, se você pegar a palavra alcoólatra, por exemplo, tá? Vai ter acento. Alcoólicos vai ter acento. Zoólogo, por exemplo, vai ter acento. Friíssimo, tá muito frio, está friíssimo. Caramba, Cadu, mas friíssimo são dois is. Terá acento por causa da regra das proparoxítonas e só por causa das regras das proparoxítonas. É a única possibilidade de uma duplicação ter acento gráfico, tá bem? Então fica ligado. Pegar uma palavra dessas aqui, olha, com e, com o, com qualquer coisa, e colocar acento gráfico em duplicação, tá fazendo besteira, não pode mesmo, tá? Duplicações somente se forem palavras proparoxítonas é que vão poder ser acentuadas. Legal? Pegou essa aí? Tranquilo? Vamos ver mais uma regrinha especial? Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Fala, meu concurseiro, agora a gente está chegando à última parte de regras especiais de acentuação gráfica. Você já percebeu, né? Não tem muito mistério. Pegou a palavra, verificou regras básicas, não cabe regra básica, o que você vai fazer? Separou as sílabas rapidinho para buscar uma regra especial. Primeira regra especial que você busca, regra dos hiatos tônicos, é isso aí. Segunda regra especial a gente está entrando agora, aliás, segunda e última regra especial, tá? Regra dos ditongos abertos, que é o que a gente vai falar agora. Os ditongos abertos são basicamente três: el, ei, oi. Esses caras só vão ser acentuados, principalmente depois do novo acordo ortográfico. Esses caras passaram somente a ser acentuados em final de palavras, seguidos ou não da letra S, falou? Se esses caras vierem seguidos de qualquer outra letra, por exemplo, se vierem seguidos de uma vogal baixa, A, E, O, lembra? Eles não poderão mais ser acentuados. Eles só podem ser acentuados em final de palavras, seguidos ou não da letra S. Somente assim esses caras são acentuados. Vamos falar esses caras mais uma vez, ó. El,
ei, oi. Vamos lá de novo? El, ei, oi, tá bem? Se você quiser lembrar, para não esquecer nunca, olha, caracóis nos chapéus dos coronéis. Caracóis nos chapéus dos coronéis. Perfeito? Só lembrar, havia caracóis nos chapéus dos coronéis e pronto, automaticamente. Caracóis, oi, falou? Nos chapéus, el, dos coronéis, ei, falou? Então, olha, el, ei, oi são os ditongos, considerados ditongos abertos, que mantiveram seus acentos desde que, e olha que importante, desde que estejam no final da palavra. Mas vamos ver na prática como é que funciona isso, como é que a gente analisa isso em prova de concurso. Imagina, hoje você pegando aqui, olha, uma prova sinistra como, por exemplo, concurso Sebrasp, né? Fogaréu, céu, chapéu. O que eu vou fazer? Vou analisar qual é a sílaba tônica de fogaréu. Réu, aqui, ó. Vou analisar, achei a sílaba tônica, e aí eu vou verificar, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Imagina se você estivesse fazendo essa questão agora. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela é o quê? Fogaréu é oxítona, perfeito, ela é oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não tá. A regra das oxítonas só ocorre para vogais baixas, lembra? A e O, tá? A e O, seguidos ou não da letra S. Mas o que? É M e é NS. Isso aqui, fogaréu, é terminado em A e O? Não. É M? Não. É NS? Também não. Então não está acentuado pela regra das oxítonas. E o que eu faço agora? Testou a regra básica, não cabe? Ó. Não pode dar mole, chega ali já separando. Separa ali, ó. Como é que fica a separação de fogaréu? Ó, fogaréu. Quando eu separo as sílabas, qual é a primeira regra especial que eu sou obrigado a buscar? Hiatos tônicos, lembra? Vogal I, vogal U. Fala pra mim, vogal I ou vogal U? Se separou de uma vogal aqui? Não. Repara, não teve nem vogal I e nem vogal U se separando de uma vogal e ficando sozinha ali. Não cabe regra dos hiatos tônicos. Segunda e última regra especial. El, ei, oi. Falou? Ó, el, ei, oi. Vê se algum dos três está aparecendo ali. Tá assim, aqui, ó, el. Lembrando que eles só podem ser acentuados em final de palavras, tá? Em final de palavras, seguidos ou não da letra S. Isso é muito importante, tá? Seguidos ou não da letra S. Fogaréu. Fala pra mim, se a prova perguntasse agora, certo ou errado? Certinho, fogaréu vai ser acentuado. Olha a segunda palavra, céu. Qual é a sílaba tônica de céu? Céu. É monossílabo, visualizou aqui? Repare que céu é um monossílabo. Está acentuado pela regra dos monossílabos? Não, porque os monossílabos só são acentuados terminados em vogais baixas. A, E, O, seguidos ou não de S. Nem M entra, nem NS entra. É M e NS só a partir das oxítonas. Então, se a prova perguntasse, fala para mim, está acentuado pela regra dos monossílabos? Não. É um monossílabo, mas não está acentuado pela regra dos monossílabos. O que eu sou obrigado a fazer agora? Separar. Vamos separar as sílabas de céu? Céu. Não dá para separar porque é um monossílabo. Agora fala para mim, quando eu busco regras especiais, separo as sílabas e qual é a primeira regra especial que eu tenho que procurar? Regra 2, hiatos tônicos. Cabe ali? Não cabe. Segunda e última regra especial que eu tenho que buscar? Ditongos abertos. El, ei, oi, aqui, ó. El apareceu. Visualizou? Chapéu. Qual é a sílaba tônica de chapéu? Pel. Aqui, ó. Testei regra básica. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não está. Somente se fosse vogais baixas. O que eu sou obrigado a fazer agora? Separar as sílabas. Vamos lá? Chapéu. Quando eu separo as sílabas, qual é a primeira regra especial que eu tenho que buscar? Hiatos tônicos, cabe aqui? Não cabe. Segunda e última, ditongos abertos. El, tá aqui, ó. Ei, oi. Beleza? Palavra de baixo. Coronéis. Sílaba tônica de coronéis. Nés. Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não tá não, tá? Lembra comigo que regra das oxítonas somente vogais baixas. Não é o caso aqui. O que eu sou obrigado a fazer então? Separar as sílabas. Separa. Coronés. Coronéis. Quando eu separo as sílabas, fala para mim qual é a primeira regra especial que eu tenho que buscar? Qual? Hiatos tônicos. Cabe aqui? Não cabe hiatos tônicos. Segunda e última regra especial, ditongos abertos. Vê para mim. El, ei, oi. Apareceu algum deles aqui? Apareceu aqui, ó, o ei, seguido ou não da letra S aqui, ó. Se você tirar o S, você vai perceber que o ei fica ali bem claro, ó. Tá vendo? Seguido ou não da letra S. Apareceu. Se a prova perguntar que regra é essa, eu vou dizer para a prova que é regra 2,
ditongos abertos. Falou? Somente em final de palavra, não vai dar mole não, hein? Olha a palavra do lado aqui, ó, anéis. Qual a sílaba tônica de anéis? Anéis, aqui, ó. Fala pra mim, ela é oxítona ou paroxítona? Ela é oxítona, visualizou? Foi? E ela está acentuada pela regra das oxítonas? Não, Caduzinho, tá não. Então o que eu sou obrigado a fazer? O que eu faço? Separo, ó, anéis. E quando eu separo, qual é a primeira regra especial que eu busco? Hiatos tônicos, cabe aqui? Não cabe. Segunda regra, ditongos abertos, el, ei, oi. Opa, ei, tá aqui. Se a prova perguntar que regra é essa, eu vou dizer para... Eita, aqui, ó, acabei apagando até a letra I daqui, ó. Se a prova perguntar que regra é essa, eu vou dizer para a prova que isso aqui é regra 2. Opa! Ditongos abertos, falou? Ditongos abertos. Olha o ditongo aberto aqui, ó. Ei. Falou? Tá aqui, tá o cara aqui. Fecha comigo. Pastéis. Qual a sílaba tônica de pastéis? Tés. Ela é oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas. Não está. O que eu sou obrigado a fazer? Separar. Pastéis. Quando eu separo, qual é a primeira regra especial que eu tenho que buscar? Opa, qual é? Hiatos tônicos. Cabe regra dos hiatos tônicos aqui? Não cabe. Segunda e última regra especial que eu vou tentar buscar aqui. Ditongos abertos. Vê se tem aí. Tem. Aqui, ó. Ei. Apareceu, acentuou, tirou onda pra caraca aqui, ó. Fechou. Se a prova perguntar que regra é essa, eu já vou falar de ditongos abertos. E fluiu pra caraca. Olha aqui embaixo, para finalizar. Herói. Qual a sílaba tônica de herói? Herói. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não está. O que eu sou obrigado a fazer? Separar as sílabas. Herói. Aqui, ó. Quando eu separo, qual é a primeira regra que eu busco? Hiatos tônicos. Cabe hiatos tônicos aqui? Não cabe. Segunda e última para fechar. Ditongos abertos. El, ei, oi. Vê se algum dos três apareceu aqui. El? Não. Ei? Não. Oi. Opa, oi tá aqui, ó. Oi. Ditongos abertos. Lembrando que ele pode ser seguido ou não da letra S. Fechou. Se a prova perguntar que regra é essa, eu já vou dizer para a prova. Opa, regra 2, ditongos abertos. Palavra do lado, dói. Fala pro Caduzinho, ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona ou monossílabo? Ela é um monossílabo. Tá acentuado pela regra dos monossílabos? Tá não. O que eu sou obrigado a fazer? Separar as sílabas. Vamos lá, aqui, ó. Dói. Quando eu separo as sílabas, qual é a primeira regra que eu busco? Hiatos tônicos. Cabe aqui? Não. Segunda e última regra que eu busco aqui? Ditongos abertos. Legal? Cabe aqui? Opa, cabe sim, ó. Ditongo aberto, oi. Lembrando que é só em final de palavra, seguido ou não da letra S. Caracóis, sílaba tônica, cós. Tá vendo aqui? Ela é oxítona. Está acentuada pela regra das oxítonas? Não tá. Então o que eu sou obrigado a fazer? Separar. Caracóis. Quando eu separo, eu busco primeiro hiatos tônicos. Cabe hiatos tônicos? Não. Ditongos abertos, cabe aqui? Cabe aqui, ó. Oi. Pronto. Apareceu, fechou. Fechou a regra aqui, ditongos abertos. Tranquilão até aqui? Deu para entender? Somente em final de palavra, seguido ou não da letra S. Mas por que isso, Caduzinho? Bom, agora a gente vai visualizar por que isso, por que aconteceu. Basicamente, os ditongos abertos, olha, para simplificar para você, a gramática estabeleceu que esses ditongos abertos eles perderiam o acento se a palavra terminasse em vogais baixas, lembra? A, E, O. Ou seja, quando esses ditongos abertos, el, ei, o, esses três que a gente bateu até agora, se esses caras tiverem suas palavras terminadas em vogais baixas, aqui não pode ter vogal baixa. Colocou A, colocou E, colocou O aqui, filho, não pode mas ter acento, falou? Não poderá acentuar. Então eles perderam o acento se a palavra terminar em vogais baixas. Vê se não foi o que aconteceu com a palavra ideia. A vida inteira a ideia foi escrita assim, ó, ideia, tá vendo aqui? Com acento gráfico. Agora fala pra mim. Separa as sílabas de ideia. Ideia. Visualizou? Aqui, olha, ela era acentuada, ela era paroxítona terminada em A, como casa, como folha. Ela era acentuada pela regra das paroxítonas? Não. Repare, se não havia regra básica, eu tinha que separar para buscar regra especial. Ideia. Quando eu separava, eu via esse E aqui dentro sozinho, ó, tá vendo aqui? E aí eu colocava isso aqui como regra dos ditongos abertos. Era assim antigamente. Porém, depois do novo acordo ortográfico, olha, a palavra termina em A. E aí esses acentos foram perdidos se a palavra terminar em vogal baixa. Então, ideia não tem mais acento. Assembleia, já até avisei ao pastor aqui perto de casa. Falei, ó, pastor, tem que trocar aí o letreiro, tá? Porque a assembleia tá com acento até hoje aí. Dá uma olhada. Sem.
Blei. Dá uma olhada, não tinha um ditongo aberto aqui dentro, aqui ó, ué, mas a palavra termina em vogal baixa, não pode mais ter acento. Legal? Plateia, aqui ó, mesma coisa, porém a palavra termina em vogal baixa, sem acento. Proteico, aqui ó, proteico, tá vendo? Tinha acento, porém a palavra termina em vogal baixa, não pode mais ter acento. Joia, aqui ó, tinha acento, tá vendo aqui ó? Joia, aqui ó, não pode mais porque a palavra termina em vogal baixa. Jiboia, tinha acento, mas não pode mais porque a palavra agora termina em vogal baixa, perdeu o acento. Android, aqui ó, a forma aportuguesada da palavra Android, androide. Aqui tinha acento, e agora? Com acento, sem acento? Não pode mais, ó, termina em vogal baixa, falou? Legal? Herói, tinha acento ou não tinha? Tinha, Caduzinho. E agora? Continua, Caduzinho. Mas por que continua? Fala aí, por que continua? Porque a palavra aqui não termina em vogal baixa, falou? Agora, se a prova pegar a palavra herói, como às vezes as provas fazem, tá bem? Cara, as provas de concurso militar se amarram em mandar o aluno fazer modificação da palavra. Ao pegar a palavra tal e colocar o prefixo tal, o sufixo tal, ela vai fazendo modificações na palavra para tentar enganar o candidato mesmo. Ao pegar a palavra herói e acrescentar as letras CO ao final, heróico, transformar herói em heróico, no adjetivo heróico, o vocábulo continuará sendo acentuado. Certo ou errado? Certo ou errado? Ao transformar a palavra herói em heróico, continuará sendo acentuado? Sim ou não? Sim ou não? Fala aí, sim ou não? Não, não pode, porque agora heróico termina em vogal baixa, perde o acento. Legal? Basicamente foi isso que aconteceu. Então os ditongos abertos el, ei, oi perderam o acento se terminarem em vogais baixas. Tranquilo? Legalzão, tranquilão até aqui? Deu para visualizar? Então deixa eu ver se eu entendi. A gente testa sempre regra básica. Pam, 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 pam. Regra de monossílabo, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se bateu a regra ali, já está valendo. A regra está executada. Agora, testou a regra básica que não cabe, é simples, separa as sílabas, hiatos tônicos, ditongos abertos, pronto, acabou a matéria, falou? Fiz até igual ao Gerson do Flamengo aqui, ó, é vapo, falou? É vapo depois disso. Deu para entender? Regra básica, separou, buscou regra especial. Hiatos tônicos, ditongos abertos e pronto, cara. A questão tá fechadinha para você. Vai tirar onda na sua prova. Agora, é claro que para que você faça isso e tire onda mesmo na sua prova, não tem outro jeito. Tem que bater muitos exercícios, muitos exercícios. O meu método de ensino de língua portuguesa, eu foco bastante nisso. Eu sempre falo com a galera que já estuda comigo há algum tempo, né, em cursos específicos, eu falo, cara, 3 P's da aprovação, tá? Não tem jeito. Pontuar, praticar, você precisa sempre, cara, aliás, tô até invertendo a ordem aqui, ó. Praticar, você tem que praticar sempre, sempre, sempre. Pontuar aquilo que você está errando e potencializar. Como assim, Cadu? Como é que eu faço para potencializar? Você vai verificar aquilo que você está errando, praticou, pontuou, que significa anotar tudo que você veio errando ali, tá bem? Procure sempre anotar o que você está errando e você vai potencializar, você vai trabalhar em cima dos seus erros. Caramba, o que eu errei? O que mais eu errei? E aí você vai começar a visualizar aquilo que você errou para verificar, analisar novamente a parte teórica, né? Fazer um resumo, pegar o seu resumo, dar uma lida, dar uma estudada e tal e resolver novamente as questões, tá? Até você começar a gabaritar. Você tem chances de chegar à sua prova sabendo 80%, 90% de tudo que a sua banca cobra se você fizer um estudo direcionado. E tenho certeza que você estudará num bom curso de língua portuguesa ou num bom curso completo por aí, ou de repente até comigo mesmo, daqui a algum tempo a gente, né, pode estar num clima mais aprofundado, quem sabe, e você fazendo um estudo direcionado, você tem como chegar à sua prova sabendo 80%, 90% do que a sua banca cobra, cara. Não é nada absurdo não, a galera chega lá fazendo assim. É por isso que muita gente passa. Por quê? Porque faz um estudo direcionado. E é isso que eu quero para você. Estudo direcionado. Não tem outro jeito. E por falar nisso, para você que ficou até agora, eu vou liberar agora Lembra que eu falei que ia ter um materialzinho extra? Lembra? Eu vou liberar para você um vídeo com questões, tá? Só que essas questões, elas vão ser enviadas, tá? Acho que tá até aqui embaixo, se eu não me engano, tá? O vídeo vai ser enviado para o grupo do WhatsApp, tá bem? Mas as questões já estão aqui embaixo, porém, elas possuem uma senha, tá bem? Elas possuem uma senha. Daqui a pouco eu falo qual é a senha, daqui a pouco eu falo qual é a senha. Vou falar logo. A senha é
vou passar, tudo junto, tá? Em letras minúsculas mesmo. Vou passar, escreva passar com 2 S, hein? Não faz besteira não, e R no final. Vou passar, tá bem? Eu tô brincando. Mas você vai escrever assim, ó, vou passar. Escreva certinho, bonitinho, tá? 2 S mesmo, R no final, porque essa vai ser a senha do nosso PDF. Parou, não vou falar mais não, tá bom? Então, a galera por aí, quem ficou até o final, tá sabendo. Quem não ficou, já não sei. Falou? Hashtag juntos até o final. Falou? Juntos até o final. Vem comigo aqui, ó. E vamos aos acentos diferenciais agora. Olha, acentos diferenciais são meros acentos decorebas, tá? Pelos quais a gente acaba tendo que passar. Não são os caras mais cobrados da face da terra, não. Esses dois de baixo aqui, olha. É muito comum que as provas de concursos militares cobrem um pouco mais esses caras, tá? Prova de concurso público nem olha para esses caras aqui. Sebrasp nem olha para esse cara. FGV, a OCP, ninguém nem olha para esses caras aqui. Esses aqui de cima, eles são colocados normalmente em questões de concordância verbal. São muito mais usados em questões de concordância do que propriamente em questões de acentuação gráfica, tá bem? Então fica atento aqui, porque esses caras aqui, olha, eles são bastante cobrados, mas não nas questões de acentuação gráfica. É raro a gente encontrar esses caras, tá? Em questões de acentuação gráfica propriamente dito. Mas vamos lá. Acentos diferenciais. Acento circunflexo, marcador de plural. Os acentos diferenciais, todos eles são circunflexos por natureza, tá? Mas vem comigo, ó. Acento circunflexo, marcador de plural. Visualiza aqui, ó, verbo ter. Ele tem, aqui, ó, pensa comigo, verbo ter. O verbo ter, quando a gente conjuga esse verbo, você conjuga assim, olha. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, tendes, né? Tens não, tens é feio, tá? Não fala vós tens não, que é feio. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, e eles têm também. Repara, ele tem, eles têm. Caraca, igualzinho, Cadu. É, tudo igualzinho. Então, como é que eu faço para diferenciar um do outro? É bem simples. Aqui, olha, no eles, você vai dar um acento circunflexo marcador de plural, tá bem? Por isso que o nome é acento circunflexo marcador de plural, porque ele indica que está no plural, indica que o sujeito é plural. Em cima, Caduzinho, tem acento? Não, não tem. Por que que não tem? Porque aqui em cima você tem um monossílabo. E os monossílabos só são acentuados terminados em vogais baixas. A, E, O, E, M e ANS não. Só as oxítonas terminadas em AM e ANS é que a gente acentua, não os monossílabos, tá? Então por isso que esse monossílabo aqui não tem acento. Percebendo isso, o que a banca normalmente faz, né? O que as provas normalmente fazem? Elas percebem que o verbo ter no singular, ele fica assim, olha, tá? Sem acento, e no plural ele recebe um acento circunflexo. Aí elas falam assim, então eu vou colocar mais uma sílaba aí. Ela pega o verbo ter e transforma o verbo ter em manter, deter, conter. Falou? Por quê? Agora o verbo passa a ter mais de uma sílaba. Ele sai da casa dos monossílabos e acaba virando oxítona. Dá uma olhada. Eu tenho, eu mantenho. Eu tenho, eu detenho. Eu tenho, eu contenho. Se elas forem iguais na primeira pessoa, serão iguais em todas as outras também. Então vem comigo, ó. Eu tenho, tu tens, ele tem. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Aqui, ó. Eu mantenho, tu mantens, ele mantém. Qual a sílaba tônica de mantém? Tem. E aqui ele vai receber um acento agudo. Muita gente olha assim e fala, é acento agudo de singular. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Esse acento agudo aqui, ó, é acento agudo pela regra das oxítonas, tá? Assim como porém, assim como também, tá? É acento das oxítonas. Embaixo, ele mantém e eles mantêm. Embaixo também recebe um acento, só que aqui é acento circunflexo. Marcador de plural. Se a prova disser que mantém com acento agudo e mantém com acento circunflexo possuem a mesma regra, mentira, não é a mesma regra. Em cima, a regra das oxítonas. Embaixo, é a marcação de plural. Tem e mantém possuem a mesma regra. Mantém com acento agudo, mantém com acento circunflexo não possuem a mesma regra, tá bem? É pegadinha da prova. Então vem comigo, verbo vir, aqui ó. Mesma coisa, assim como o verbo ter tem essa sequência, o verbo vir também tem a mesma sequência. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindeis. E eles vêm. Olha só que legal. Ele vem e eles vêm. Por que eles vêm vai ter acento? Vai ter acento circunflexo, marcador de
plural, tá bem? Então, se eu disser ele vem, acento, não tem acento. Ele vem é sem acento, é monossílabo. Monossílabo não recebe acento, tá legal? Foi? Só recebe acento aqui, ó, na marcação de plural. Então, deixa eu até marcar aqui para você que é monossílabo, por isso que não tem acento. Aí a prova olha assim e fala, rapaz, é porque tem uma sílaba só, eu vou colocar mais de uma sílaba nisso daí. E aí a prova resolve colocar mais de uma sílaba. Ela pega o verbo vir e transforma no verbo intervir. Aqui, ó, ela pega o verbo vir e transforma o verbo em inter. Ó, intervir, convir, provir. Por quê? Se eles forem iguais na primeira pessoa, eles serão iguais em todas elas. Por exemplo, eu venho, eu intervenho, tu intervens, ele intervém. Eu venho, tu vens, ele vem. Eu convenho, tu convens, ele convém. Eu venho, tu vens, ele vem. Eu provenho, tu provens, ele provém. Serão iguais, então. Legal? Aí a prova coloca mais uma sílaba aqui. Por quê? Agora eu faço assim, ó. Ele intervém. E eles intervêm. Caramba, Cadu, igualzinho. É, igualzinho. Que igualzinho o quê, rapaz? Deixa de ser bobo, igualzinho nada. Igualzinho mesmo é japonês e chinês, pô. Aí que é igualzinho. Aqui não, velho. Tô brincando, tá? Aqui, ó, se liga, quando eu digo ele vem e eles vêm, sabe o que acontece aqui, ó? Quando eu falo ele vem, ó, você vai perceber que aqui, ó, é uma oxítona. E o que eu faço com a oxítona? Acento agudo ali. Regra das oxítonas. Embaixo, acento circunflexo, marcador de plural. Se a prova disser que as duas têm a mesma regra, tem ou não tem a mesma regra? Não, não tem. Se a prova disser que estas duas aqui possuem a mesma regra, sim ou não? Sim. Essas quatro de baixo aqui possuem a mesma regra, que é a regra dos acentos circunflexos, marcadores de plural. Deu para fechar aqui? Tranquilo? Beleza de boa? Vem comigo dar uma olhada. Acento diferencial de timbre, aqui, ó. Ela só pode viajar com autorização dos pais, ela só pode viajar com autorização dos pais. Basicamente, o acento diferencial de timbre aqui, ó, tá vendo? Serve para marcar que está no passado, está no pretérito perfeito aqui, ó. Basicamente é para indicar que está no passado, tá vendo? Aqui, ó, no presente não precisa. Então, quando eu coloco aqui, ó, ela só pode viajar, presente, ó, não tem acento. Ela só pode viajar com autorização dos pais. Ela só pode viajar com autorização dos pais. Opa, esse cara aqui, ó, recebe um acento circunflexo, tá? Que é o acento diferencial de timbre. Muda a pronúncia, tá? Desse vocábulo aqui. E para finalizar, acento diferencial de preposição. É para diferenciar a palavra por, quando é verbo, sentido de colocar, da palavra por, que é preposição, que indica trajeto, caminho. Ele passou por aquele lugar, ele passou por aquela estrada, tá bem? Então visualiza as duas frases aí, ó. Ele foi por o livro ali, ele foi por aquele lugar ali. Fala para mim, se a prova perguntasse hoje os dois casos aqui, ó, por aqui e por aquele. Fala para mim. Por o livro ali e por aquele lugar ali. As duas palavras são exatamente, elas indicam o mesmo significado. As duas palavras indicam o verbo por no sentido de colocar. As duas palavras indicam a palavra por no sentido de preposição, trajeto, caminho. Não, somente uma delas indica o verbo por no sentido de colocar, somente uma indica preposição. Então dá uma olhada, o acento é diferencial de preposição, porque a gente vai marcar o verbo. O verbo a gente vai marcar com acento circunflexo, tá bem? Então visualiza comigo, quando eu falo, ó, ele foi pôr aquele livro ali, ó, ele foi colocar o livro ali. Então esse cara aqui recebe o acento, legal? E que acento é esse, Caduzinho? Acento circunflexo aqui, olha, diferencial de preposição, para marcar que esse cara aqui é um verbo. Tá legal? Verbo. Já no segundo caso, ó, ele foi por aquele lugar ali, esse cara aqui não recebe acento, porque ele é meramente uma preposição. E é isso, cara. A gente está fechando aqui, então, essa primeira aula. Esta é a nossa primeira aulinha. Não se esqueça, a gente vai bater 4 sequências aqui, apresentando todos aqueles conteúdos que são os mais importantes cobrados em provas, tá? E não dá mole não, tá? O que você vai fazer? Cara, eu já vi muitos alunos chegarem zerados mesmo.
Caramba, Cadu, puxa vida, eu nem sabia como é que fazia acentuação gráfica. Ele começa a batalhar por isso aqui. O cara foi indo, trabalhou acentuação gráfica, trabalhou outros conceitos, tá? E foi aprofundando língua portuguesa. E na primeira prova que ele pegou, a primeira prova de concurso que ele pegou, ele foi aprovado. Cara, isso já cansei de ver no decorrer desses 21 anos em que eu dou aula, tá? O que é necessário verdadeiramente? Você precisa de duas coisas. Você precisa da sua dedicação. No momento que você coloca na sua cabeça, opa, agora eu vou passar, a coisa vai ser diferente. Você se dedica, cara, você tem 70, 80, 90% de chances de já ser aprovado só com esse seu pensamento, só com esse seu direcionamento. A segunda observação, por falar em direcionamento, a segunda observação, tá? Importante para que a coisa feche, filé mesmo, é você ser direcionado por alguém. E é exatamente isso que eu estou me propondo aqui a fazer com você. Eu quero direcionar você até a sua aprovação, até a sua prova, até o seu concurso, até a sua aprovação. E como é que a gente vai fazer isso? Sempre direcionado para aquilo que as bancas de concurso vêm cobrando. Existem conteúdos diversos em língua portuguesa. Os editais, eles trabalham com trocentas coisas. Eles colocam a gramática inteira no edital. E realmente as bancas cobram a gramática inteira? É óbvio que não. É óbvio que não. Se você for conversar com algum candidato que foi aprovado, pergunta a esse candidato se ele ficou estudando igual um doido lá, matéria de numerais, por exemplo. Ah, numeral, você estudou o conceito de numeral? Estudou o conceito de interjeição? Não, cara, existem conceitos que são desnecessários para a prova. E o cara que não é direcionado, ele estuda tudo de tudo. Fica estudando qual o sentido do artigo definido, do artigo indefinido para uma prova de concurso, cara. Existem conteúdos que não são cobrados, existem conteúdos que são importantes e conteúdos que não são importantes. Quem vai fazer a diferença é a sua preparação. A preparação que é voltada para banca específica, tá? É voltado para concurso específico, é a melhor preparação que existe. Tá legal? Beleza? É exatamente isso que a gente está começando aqui. Então, para você não perder nada, o que você vai fazer? Fique atento, tá? Porque amanhã, às 8 horas da manhã, a segunda aula estará liberada para você. E olha, são só 4 aulas, cara. São só 4 aulas para você entender que dá para você direcionar os seus estudos, dá para você realmente fazer uma modificação na sua vida. Falou? Eu confio muito em você. Se você ficou até agora, eu tenho certeza de que você é um fortíssimo candidato, tá? Uma fortíssima candidata a ser aprovado no seu concurso. Legal? Então, cara, não desista não. Venha comigo. Venha comigo, eu vou te mostrar os atalhos que a gente pode pegar aqui para acelerar a sua aprovação. Cadu, é possível pegar atalho? É óbvio que sim. Se você sai de um lugar indo a um lugar que você nunca foi antes, cara, indo sozinho é muito mais difícil. Indo com alguém que já conhece o trajeto é sempre muito mais fácil. Falou? Então, até amanhã, até o nosso próximo encontro, eu te espero aqui. Valeu!